Meus irmãos, eu acredito que todos aqui já tenham experimentado algum chazinho daqueles que a avó faz, sabe? Se não é você que faz, a tua avó ou a tua mãe ou alguém faz ou já fez para você. Aquele chazinho, mas não aquele chazinho que você compra no mercado, que vem num sachêzinho. Aquele que você vai lá na horta ou lá no mato e tira e vem para casa e faz o chá e ele serve de medicamento para você. É difícil alguém aqui que não tenha experimentado já um desses milagrosos chazinhos que a avó faz, né? Eu já, muito. Mas a verdade é que esses chazinhos, eles são um presente de Deus para nós. O Senhor fez eles e deixou para que a gente use deles, para que a gente desfrute dessa bênção. Mas é comum que desses chazinhos sejam feitos alguns medicamentos. A indústria de medicamentos pega também a plantinha, desenvolve ali, trabalha em cima, demanda tempo, demanda estudo, demanda experimento e desenvolve um medicamento um pouco mais poderoso, um pouco mais forte, um pouco mais eficaz, seja lá qual for o medicamento. É uma planta que Deus nos deu, deixou aqui para que a gente desfrute, para que a gente use, que vai ser desenvolvida para que sirva para o nosso bem, para a nossa saúde. É um processo que é feito. Eu quero usar isso como um exemplo para a nossa fé. A fé, ela é um dom gratuito de Deus que Ele nos dá. É Ele quem gera em nós a fé, é Ele quem derrama da sua graça, é Ele quem efetua a salvação. Não há como nós desenvolvermos, construirmos salvação por conta própria, né? É o Senhor quem efetua isso na nossa vida. É um presente. Assim como as plantas que o Senhor deixou para que a gente use, a fé também é dada por Deus. Não há nada que a gente faça, né, para trazer à existência uma planta. A gente só replanta aquelas que já existem. A nossa fé é assim, o Senhor gera ela em nós, mas Ele deixa para nós o dever, para que ela seja frutífera e eficaz, de desenvolvê-la, de trabalhar em cima dela, de utilizar disso que o Senhor gera no nosso coração, para que ela cresça, para que ela evolua, para que ela se desenvolva. É preciso trabalho, demanda trabalho, para que a nossa fé se desenvolva. E o apóstolo Paulo, ele vem trabalhar isso na vida da igreja, usando desses textos dessa carta aos Filipenses. Ele vai trabalhar na vida dos irmãos, de todos os irmãos, dos filipenses, de nós e de todos que receberam as suas cartas, a importância de desenvolver aquilo que nós recebemos gratuitamente do Senhor. Aquela bênção, aquela graça que o Senhor trouxe às nossas vidas. A fé que transforma as vidas. Nós recebemos. E agora ele vem exortar a todos nós para que a gente desenvolva isso. E como ele fala sobre desenvolvimento da nossa salvação, ele aponta para aquele que nos capacita para desenvolver a nossa salvação. O apóstolo começa a sua carta já agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, louvando a Deus pela fé que foi gerada no coração deles. E ele vai falar também a respeito da unidade na fé, a respeito da santificação através da unidade, mas ele mostra para nós que não tem como isso acontecer sem que primeiro a gente olhe para o nosso exemplo maior, que é Cristo. A nossa fé, a nossa santificação, ela só vai ser desenvolvida a partir do momento que nós olhamos para o nosso maior exemplo, que é o Senhor Jesus. Assim como aquele medicamento que precisa ser desenvolvido, a nossa fé, a fé que nós recebemos através de Cristo, a salvação que nós recebemos através de Cristo, ela precisa ser trabalhada e desenvolvida. É como um presente que nós ganhamos. Quem aqui ganha o presente e coloca ele em cima de uma estante e deixa ele lá acumulando poeira? Ninguém. Quando nós ganhamos um presente, nós pegamos, abrimos o mais depressa possível e usamos o presente. Com a salvação não pode ser diferente. Nós ganhamos ela de graça e pela graça. Não é nada que nós merecemos, que nós conquistamos por mérito. É um presente de Deus. Mas nós somos chamados nesse texto
através da vida do apóstolo Paulo, para desenvolver esse presente maravilhoso que nós ganhamos, que é a salvação. Desenvolver aquilo que nós já ganhamos de graça. Não como as pessoas têm pregado por aí, que nós devemos ou podemos nos salvar por boas obras, ou pelo muito esforço, ou pelas coisas que nós fazemos. Não é desse jeito que Paulo está falando aqui nesse texto, na sua carta. Ele está falando para desenvolver algo que nós já recebemos, que o Senhor Jesus nos deixa como um grande e maravilhoso presente, a salvação. Então, como o texto mostra para nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E não tem como desenvolver a nossa salvação sem antes olhar para Cristo. Como o apóstolo Paulo usa aqui do versículo 5 até o versículo 11, a escrita para mostrar o que Jesus fez por nós. O que o Senhor Jesus fez quando veio para esse mundo, se esvaziando da sua glória, deixando o céu e vindo para cá, se fazendo humilde, mesmo sendo o próprio Deus, não usurpou para si o direito de ser como Deus. Muito pelo contrário, se esvaziou, se entregou, se humilhou. E é apontando para Cristo que nós vemos aqui o que Paulo vai falar sobre o desenvolvimento da salvação. É importante que a gente leia o versículo, do versículo 5 ao versículo 11 também, para que fique bem claro na nossa mente aquilo que Paulo quer mostrar através de Jesus. Que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, esse Jesus maravilhoso, esse nosso Senhor, que sendo Deus, se esvaziou, se entregou, se humilhou para que nós pudéssemos ser salvos, é o nosso maior exemplo. E a nossa salvação, a nossa fé, a nossa santificação só será desenvolvida se olharmos para esse exemplo. Então tudo o que Paulo fala do 12 em diante, ele tira do exemplo de Jesus. É como se Paulo estivesse trazendo aqui para nós a explicação do Evangelho na teoria. E ele chega num ponto que ele diz: agora passemos para a prática. Veja o que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo se entregando. E agora nós devemos viver esse Evangelho. Nós devemos trazer para a prática. Nós devemos colocar na nossa vida diária em prática a salvação, olhando para o exemplo do Senhor Jesus. Do versículo 12 até o versículo 13, nós aprendemos como nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. Então, para que a gente desenvolva a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa fé, é necessário, em primeiro lugar, temor e tremor. Veja: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sempre lembrando, o desenvolver da salvação aqui não é que nós temos poder para nos salvar. Nós só vamos desenvolver aquilo que o Senhor Jesus já nos deu através da sua graça. Mas isso só será possível quando nós olharmos para a nossa vida com Deus, para a nossa salvação, para aquilo que Ele fez por nós, com muito temor e tremor. Os irmãos filipenses foram elogiados por Paulo no início. E agora ele traz mais um elogio, dizendo assim: veja, como no início vocês viveram o Evangelho na minha presença, agora vocês também vivem ele na minha ausência. E isso é muito bom. Aonde Paulo estava nesse momento? Paulo estava preso em Roma.
E ele elogia os irmãos, porque da mesma forma como eles seguiam a mensagem, seguiam o que foi ensinado, eles continuaram seguindo na sua ausência. Mas isso não é porque eles temiam a Paulo, isso não é porque eles gostavam muito de Paulo, da pessoa dele, e queriam então se manter fiéis ao que ele ensinou. É porque esses irmãos dão para nós um exemplo de temor e tremor. Por isso que Paulo faz os seus elogios e ele segue já trazendo a sua exortação, para que eles se mantenham assim. E isso só é possível com temor. A salvação, muitas vezes, ela tem sido tratada com pouco temor. E o temor aqui é um extremo respeito e adoração a Deus, reverência a Deus. Muitas e muitas vezes nós temos visto, irmãos, nós temos visto tanto exemplos bíblicos como exemplos atuais, de que a salvação ela tem sido tratada como algo simples demais, ou como algo simplificado demais. A salvação ela não é simplista, ela é o maior evento na vida de uma pessoa. É o momento mais importante da vida de uma pessoa. É o acontecimento mais importante que eu e vocês vamos experimentar nas nossas vidas. Porque é a partir daí que nós teremos então acesso a Deus. Nós teremos então a presença de Deus na nossa vida constantemente. E quando nós temos esse acesso a Deus, nós precisamos lembrar que Deus não se aparta do seu povo. Que Deus está presente nas nossas vidas todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. Então nós não podemos tratar a presença de Deus como algo simples. Nós não podemos tratar a presença de Deus como algo que é como aquele amigo que a gente encontra todos os dias, como aquela pessoa próxima que a gente tem tratado sem a devida reverência, sem o devido respeito, sem o devido temor, como Paulo coloca aqui na sua carta. A salvação trouxe para nós presença constante de Deus, livre acesso ao nosso Deus. Então nós não podemos negligenciar, nós não podemos simplificar, nós não podemos banalizar o maior ato de Deus nas nossas vidas, que é a salvação. Nós devemos em todo momento, em todo lugar, compreender que Deus está conosco. Deus está aqui agora. Deus está comigo no meu trabalho. Deus está com você lá no teu trabalho, na tua casa, em qualquer lugar. Não é a presença de Paulo que fazia os irmãos filipenses se manterem fiéis ao que foram ensinados a respeito do Evangelho. Como nós, não é a presença dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, dos nossos líderes, que nos devem manter a integridade aonde nós estivermos. Muito pelo contrário, é a presença de Deus, é o temor a Deus que deve nos manter fiéis e íntegros aonde nós estivermos. Nós vamos desenvolver a salvação que nós recebemos de Cristo quando nós olharmos para ela com o devido respeito, com o devido temor, com a noção de que nós vivemos na presença de um Deus santo e que espera de nós santidade. Por isso, esse desenvolver da salvação nada mais é do que um ato de buscar santificação. O que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui na nossa vida é um ato constante de santificação. Mas não tem como buscar as coisas santas sem o devido temor. Acompanha comigo, por favor, meu irmão, minha irmã, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Isaías 6, do 1 ao 5. Veja o que diz ali a respeito de Isaías, quando ele estava na presença do Senhor. Isaías 6, do 1 ao 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías estava tendo uma atitude aqui de tremor diante de Deus. Ele sabia que a presença de Deus, a glória de Deus, não era algo simples. Ele estava tendo uma visão do Senhor aqui, e ele estava tremendo diante de Deus. Seu coração se encheu de temor. Como podemos nós, homens e mulheres, pecadores iguais a Isaías, chegar na presença de um Deus tão santo, ou viver na presença de um Deus tão santo sem o devido temor? Com palavras muitas vezes que não agradam a esse Deus, com atitudes que muitas vezes não agradam a esse Deus, que são ofensas a esse Deus maravilhoso. Lembrando, Paulo aponta para o Senhor Jesus o tempo todo nesse escrito. Ele traz primeiro o exemplo de Cristo, e Cristo, mesmo sendo o unigênito Filho de Deus, mesmo sendo o próprio Deus, mesmo sendo um com o Pai, ele cumpriu cabalmente aquilo que o Senhor havia determinado em seu plano eterno. O Senhor Jesus cumpriu o plano de Deus, a vontade do Pai, o plano da redenção, ele cumpriu cabalmente, sem questionar, sem reclamações, sem vacilar em momento algum. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou para si o querer ser como Deus. Muito pelo contrário, ele se fez como um de nós e cumpriu o plano da salvação. Então, por que nós não podemos tratar esse plano maravilhoso com o devido respeito e temor? A salvação é a presença de Deus na nossa vida, é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E nós devemos olhar para esse ato maravilhoso como a maior obra de Deus na vida do ser humano. É o próprio Deus que efetua tanto o querer como o realizar, como o texto diz para nós. Essa obra maravilhosa deve ser encarada e vivida com muito temor, com muito respeito. Nós não podemos olhar para a salvação como algo simples. Não podemos torná-la algo simplório demais, porque ela é o maior ato de Deus nas nossas vidas. Ela é o resgate, ela é a ação de um Deus que é santo, santo, santo nas nossas vidas. O nosso comportamento deve ser condizente com isso. Os nossos pensamentos, as nossas palavras devem ser condizentes com isso, com a santidade de Deus. Pedro vai falar nas suas cartas. A palavra do Senhor é: sejam santos como eu sou santo. Por isso há uma constante chamada na palavra de Deus à santificação. E isso é o desenvolver da salvação nas nossas vidas. O abandono das práticas pecaminosas e o acréscimo do fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso só vai ser feito quando nós tivermos o devido temor diante de Deus. Irmãos, há alguns anos eu presenciei a profissão de fé de alguns jovens. Semana passada nós tivemos lá em Coronel profissão de fé e eu me lembrei, batismos e profissão de fé, e eu me lembrei desse acontecimento, de alguns anos atrás. Alguns jovens professaram a sua fé, outros foram batizados. E eles tinham passado por todo o processo de discipulado, catecúmenos e tudo, e professaram a sua fé. Mas esses jovens, poucos meses depois, estavam todos desviados. Todos vivendo uma vida como se nunca tivessem conhecido a Deus, como se nunca tivessem experimentado o conhecimento da palavra de Deus. Uma vida promíscua. Eles trataram a profissão de fé deles, o batismo deles, tudo aquilo que eles haviam recebido de ensino da palavra como nada, como algo descartável, como algo sem importância. Não tiveram o devido temor. Brincaram com as coisas de Deus. Brincaram com aquilo que haviam recebido de mais precioso na vida deles. Não tiveram temor. Isso é em contraste com as pessoas que nós vimos sendo recebidas e batizadas semana passada. Muito diferente desses jovens, aquelas pessoas professaram a sua fé com uma demonstração
do entendimento de quão sério e solene era aquele momento. Eles não estavam sendo salvos ali naquele momento. Eles estavam simplesmente professando aquilo que havia acontecido no seu coração. Mas nas suas palavras dava de ver o temor diante de Deus. O temor diante daquele ato de professar a fé que eles receberam. As coisas do Senhor não podem ser tratadas como coisas simples demais. São as coisas mais preciosas, mais santas que existem nas nossas vidas. Por isso nós devemos ter muito temor diante de Deus, muito temor diante daquilo que nós recebemos dele. Viver uma vida em busca da santificação é o desenvolver da nossa salvação. E isso, em primeiro lugar, é feito com temor e tremor. Além disso, o texto vai nos mostrar, dos versos 14 e 15, o seguinte: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. O desenvolvimento da nossa salvação, ele acontece quando nós vivemos a unidade da nossa fé. Além do temor e do tremor, nós desenvolvemos a nossa salvação quando nós entendemos a importância da unidade da fé. O apóstolo Paulo está trabalhando na vida dos filipenses a unidade. Por isso ele vai dizer assim: desenvolvam a salvação com temor e tremor, fazendo tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. E ele vai dizer: façam tudo. Tudo sem murmurações, tudo sem contendas, tudo em unidade. Efésios, o mesmo apóstolo Paulo vai trazer uma exortação a respeito da unidade da fé. Um só corpo, um só Senhor e Salvador Jesus Cristo, um só Espírito. Nós desenvolvemos a nossa salvação quando nós convivemos uns com os outros. Quando nós entendemos que nós somos parte do mesmo corpo. Quando nós deixamos de lado as murmurações, as reclamações, que afastam as pessoas umas das outras. A exemplo do Senhor Jesus, mais uma vez, ele foi para a cruz como um cordeiro mudo, sem murmurar, sem reclamar, sem queixas. O Senhor Jesus, ele é o que nos une. Nós somos um em Cristo e um com Cristo. A unidade na fé vai fazer com que a nossa salvação se desenvolva. Vai trazer santificação para as nossas vidas. Porque como que eu vou trabalhar o meu ego? Como que eu vou trabalhar o meu orgulho se eu me isolo das pessoas? Como que eu vou trabalhar a minha ira? Como que eu vou trabalhar o domínio próprio sozinho? Sem conviver com as pessoas que me ofendem e que eu posso ofender. A unidade na fé, ela nos faz desenvolver a nossa santificação. Um exemplo, se nós aqui, eu e o Padilha, a gente trabalha junto, a gente tem que conviver, a gente precisa conviver, mas vão acontecer desavenças, desentendimentos, mas eu só vou ser trabalhado a partir do momento que ele chegar para mim e falar: você me ofendeu, ou se ele chegar e falar: me perdoe porque eu te ofendi. Entende? A gente só vai conseguir desenvolver essas coisas convivendo uns com os outros. Participando do corpo. E a gente faz isso como igreja, unidos, nos eventos, nos cultos, nas atividades, nos trabalhos, servindo a Deus juntos. A exemplo de Jesus, nós precisamos compreender a unidade. Nós precisamos saber que nós fazemos parte do mesmo corpo. Que nós somos trabalhados por Deus através da vida dos nossos irmãos. Hoje, no meio da igreja, tem um movimento chamado os desigrejados, que não faz muito sentido, porque eles dizem fazer parte do corpo de Cristo, mas não querem conviver com o resto do corpo. É como se o meu braço quisesse sair do meu corpo e ser braço sozinho. Não faz sentido. Ele vai morrer, ele vai desfalecer e vai sumir. Não tem como ser santificado, não tem como trabalhar, desenvolver a nossa fé se nós nos isolarmos uns dos outros. Nós precisamos ser acessíveis e buscar as pessoas, trazê-las para perto, ir para perto das pessoas, dos nossos irmãos, porque nós somos parte do mesmo corpo.
E os nossos defeitos aparecem quando a gente convive. As nossas dificuldades aparecem quando a gente convive. Paulo fala primeiro das murmurações. Um grande exemplo de murmuração foram os israelitas no deserto. E as murmurações deles não eram simplesmente reclamações contra Moisés. Eles estavam reclamando contra o próprio Deus. Mas chegava até os ouvidos de Moisés primeiro, né? Mas era contra Deus. Todas as vezes que nós murmuramos, que nós levantamos as nossas reclamações uns contra os outros, é como se a gente dissesse: Senhor, o teu trabalho não foi bem feito porque o Senhor me uniu com pessoas que eu não consigo conviver. As nossas murmurações são contra Deus. A gente mira na pessoa que ofendeu, mira na pessoa que se desentendeu, mas acerta Deus. Por quê? Porque é o Senhor quem nos uniu. É o Senhor que nos chamou para viver como um corpo. É como se a gente reclamasse do que Deus fez na nossa vida. Então as murmurações, elas devem ficar de lado. Se a gente quer desenvolver a nossa salvação, desenvolver santificação. Além de murmurações, ele diz sem contendas. As contendas, elas dividem o povo. As contendas, elas acontecem muitas vezes por motivos fúteis. Porque o meu direito invadiu o direito do outro. Porque o meu espaço foi invadido pelo outro. Porque eu fui confrontado. Veja, contendas acontecem, mas nós devemos lutar contra elas. Porque elas quebram a unidade do corpo. O corpo de Cristo deve estar, assim como diz aqui, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Nós não olhamos para o exemplo de Cristo e queremos ser deuses, reis. A minha vontade é priorizada, vale mais do que a vontade do outro. Eu preciso ser atendido. Veja, aí começam as contendas, porque daí o outro pensa assim também, eu também preciso ser atendido. E aí começam as contendas. Veja, ao exemplo de Cristo, nós precisamos de humildade, né? A humildade é o que o Senhor Jesus nos mostra aqui. Que Paulo aponta para a humildade de Cristo. Não vai ter desenvolvimento da salvação, não vai ter santificação, sem que através da humildade a gente aprenda a conviver uns com os outros. A viver a unidade que Cristo nos chama para viver. Nós precisamos compreender a importância da unidade. Nós não fomos chamados por Deus para viver sozinhos e isolados. Nós somos chamados por Deus para viver uns com os outros. E a palavra de Deus está cheia, está repleta de textos mostrando da importância de viver em unidade uns com os outros. Provérbios: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia ou edifica ou santifica o seu irmão. É no convívio que a gente se santifica. E é claro, aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. É abandonando pelo poder do Espírito Santo a carnalidade e acrescentando cada vez mais na nossa vida os desdobramentos do fruto do Espírito. É praticar as obras do Espírito na nossa vida. Isso demanda empenho. É sair da fé teórica e partir para a fé prática. Nem sempre vai ser fácil. Vai dar trabalho. Vai ter faísca saindo. Para você afiar uma coisa, precisa sair faísca dela. Mas ela fica afiadinha. E é assim que a gente deve se comportar como irmãos. Uma casa com muitos irmãos sempre vai ter alguma desavença. Mas o perdão é trabalhado nisso. O pedir perdão, a humildade, tudo isso vai sendo trabalhado no convívio, né? No viver uns com os outros. Mas não só isso, meus irmãos. O texto também, no versículo 15, ele diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Veja, nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação compreendendo
a unidade do corpo de Cristo, e nós precisamos desenvolver a nossa salvação em meio a muita resistência, a muita contrariedade desse mundo. Nós vamos desenvolver a nossa salvação no meio de uma geração perversa e corrupta. Parece difícil, né? Mas se nós olharmos para o exemplo dos filipenses, aqui que Paulo está falando diretamente, eles viviam em meio a uma sociedade muito perversa e muito corrupta. Era uma cidade portuária, onde pessoas de todos os lugares vinham para o comércio, onde existia muita prostituição e todo tipo de imoralidade. Era uma cidade onde eles retiravam muito ouro, então tinha muitas pessoas ali pensando em lucrar, em comercializar, vinham pessoas de fora. Era uma cidade promíscua. Era uma cidade, como Paulo diz para eles aqui, pervertida e corrupta. Mas não era só lá que era assim. Em todos os lugares é assim. A palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é moldado por Satanás para ser contrário a Deus. Como Satanás não consegue ir contra Deus, ele vai contra a sua criação. Então nós precisamos desenvolver santificação em meio a uma geração perversa e corrupta. Em meio ao mundo todo que está aos moldes de Satanás. Em trevas. Não é tarefa fácil. Não é algo simples desenvolver a salvação em meio às trevas. Mas o texto diz que nós precisamos ser como luzeiros no meio disso. Nós precisamos ser como estrelas no céu escuro à noite. Isso vai acontecer em todos os lugares que nós passarmos. Você vai para o teu trabalho, lá vai ter os zombadores, vai ter aquela pessoa que vai vir te mostrar o vídeo impróprio, imoral, vai ter aquela pessoa que vai fazer aquela piada suja, vai ter aquela... Você vai para a escola, o pessoal mais novo aqui. É pior ainda. Você em meio a adolescentes com toda aquela cabeça suja e você precisando ali demonstrar a tua fé, se manter firme, se manter fiel. Esses jovens que eu falava que professaram a fé e se desviaram poucos meses depois, eles todos foram para a faculdade. E eles precisaram defender a fé deles lá, naquele lugar. E eles não conseguiram. Nós estamos em meio a uma geração perversa e corrupta. E precisamos ser como luzeiros. Não podemos ser contaminados pelas trevas. Isso vai ser em todos os lugares que nós estivermos. Você vai em qualquer lugar. Aonde nós vivemos, a lei do que tira vantagem sempre prevalece, a lei do que se sobressai sempre prevalece, e Cristo te chama para viver em humildade. Cristo te chama para viver em mansidão. Cristo te chama para viver contrário a esse mundo, na contramão desse mundo. Paulo dá o exemplo do Senhor Jesus, que foi rejeitado desde o início, desde o seu nascimento. Com pouco tempo de vida ele precisa fugir. O Senhor Jesus é rejeitado desde o início. Os sermões de Estevão, Pedro, Paulo no livro de Atos mostram o quanto Jesus foi rejeitado pelos líderes judeus. O texto de João, no Evangelho de João, diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então o mundo todo rejeita a Cristo. E rejeita você porque Ele está em você. Porque Ele vive em você. Então nós vamos precisar desenvolver a nossa salvação em meio a essas contrariedades, a essa oposição, que não é pouca. Ela vai vir, e vai vir sempre. Mas nós precisamos ainda assim ser a luz que aquelas pessoas enxergam no fim do túnel, não por nós, mas pelo Cristo que vive em nós, pelo Espírito de Deus que habita em nós. A luz de Cristo precisa ser vista por esse mundo de trevas. E o meio que Deus escolheu é as nossas vidas, é a pregação da palavra. E nós fazemos isso enquanto desenvolvemos a nossa santificação, a santidade que o Senhor espera de nós. Não só isso, meus irmãos, mas ainda no versículo 16, há um último ensinamento para nós aqui, que diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente.
além desses ensinamentos que nós já vimos até aqui, nós também vemos que para desenvolver a salvação, nós precisamos preservar a palavra da vida. A palavra da vida é aquela que nós recebemos e que nos transformou, que nos deu o entendimento de quem é o Senhor Jesus. A palavra da vida nada mais é do que a mensagem da cruz, o evangelho da redenção. A palavra da vida, ela deve ser preservada na nossa mente e no nosso coração, para que ela apareça nas nossas atitudes em busca da santificação. A palavra da vida, ela precisa ser levada adiante, ela precisa ser pregada. A exemplo disso, nós tivemos ontem a cruzada. Eu ouvi um testemunho, mas que já serviu para mim ganhar o dia. Os meninos lá de Beltrão entraram em uma casa, aonde havia uma família lá. E um homem estava prestes a tirar a própria vida. Ele relatou para eles, ele testemunhou para eles, que se eles não chegassem lá, o pensamento dele, o plano dele era de tirar a sua própria vida. E eles chegaram então, como luzeiros naquela casa, como mensageiros do Senhor, como aqueles que carregam a palavra da vida, e falaram com esse homem, falaram com essa pessoa. E ela pôde então agradecer a eles e dizer: Deus mandou vocês aqui, porque senão, logo logo, eu ia tirar minha vida. A palavra da vida é aquilo que transforma as pessoas. É aquilo que me transforma e te transforma. É aquilo que salva, restaura, regenera. É aquilo que faz a pessoa desistir de um suicídio e buscar em Deus força para continuar vivendo. A palavra da vida é aquilo que nós precisamos guardar, meditar. A Bíblia não foi feita para ser simplesmente lida. A Bíblia foi deixada aqui para nós, foi revelada por Deus para que a gente medite e compreenda ela, para que ela seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. A palavra da vida deve moldar o nosso caráter. A palavra da vida deve determinar quem eu sou em Cristo. A palavra da vida deve dizer o que eu faço, o que eu não faço, o que eu penso, o que eu não penso. A palavra de Deus deve ser o nosso molde, o nosso modelo, o nosso padrão de vida. Mais uma vez, meus irmãos, olhando para Cristo, para aquilo que Ele fez por nós, se esvaziou, se humilhou, se entregou, para que nós tivéssemos vida, e não é qualquer vida, é vida em abundância, é vida eterna. Olhando para Jesus, nós devemos manter acesa no coração a palavra da vida, a luz que é a palavra da vida, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. Com isso, nós concluímos que esse texto tem para nós aqui uma grande lição a respeito de como usufruir do maior e melhor presente que Deus nos deixou. Como desenvolver a nossa salvação. Como desenvolver santificação na nossa vida. Com temor e tremor, com extremo respeito e honra àquele que merece toda a honra, que é o nosso Deus, reconhecendo que a presença dele é real e constante nas nossas vidas. Também que nós precisamos viver a unidade, uns com os outros em amor, em união, em fraternidade. Assim como Cristo nos uniu nele, nós somos unidos uns com os outros através de Cristo. E também que nós vamos encontrar muitas resistências por aí, mas não podem ser o suficiente para nos desanimar. Essas resistências, elas devem servir como um impulso para nós. Porque se as pessoas estão indo contra o que nós vivemos, é porque nós estamos no caminho certo. Se as pessoas estão indo contra nós, os não crentes, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, é porque nós estamos servindo a Deus. É porque nós estamos preservando a palavra da vida em nós, no nosso testemunho diário. Então isso, Paulo deixa para nós aqui como um ensinamento de como desenvolver a nossa salvação, sempre olhando para o exemplo de Cristo, que se entregou por nós, que se humilhou, que se fez homem, que não hesitou. Olhando para Ele, nós podemos
desenvolver santificação na nossa vida, desenvolver a salvação nas nossas vidas. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nosso eterno Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, agradecendo pela Tua palavra, Senhor. Agradecendo porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos deu esse presente maravilhoso que é a salvação, Senhor. E agora o Senhor espera que nós desenvolvamos santificação. A nossa única participação nesse processo é buscar ser santos para viver de modo digno do Evangelho, para agradar ao Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor que começou a boa obra é fiel para completar ela nas nossas vidas. Então nos dá força, Senhor, nos capacita para que nesse meio tempo, entre uma ação e outra, nós possamos desenvolver a nossa salvação, a nossa santificação, Senhor. Abençoa o Teu povo, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Isso te pedimos, isso te agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.